Meus queridos e amados irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo. Quero convidá-los a abrir comigo nesta noite o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 5. Nossa leitura, ela será do verso 5 ao verso 11. Os amados em Cristo encontraram? Amém? Façamos a leitura. No versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Verso 7. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não trouxemos pão. Verso 8. Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para com os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Verso 11. Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Queridos irmãos, deixe sua Bíblia aberta e oremos mais uma vez a Cristo. Gracioso Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela ocasião deste culto. Queremos rogar a ti, Senhor, para que o Senhor possa ser gracioso para conosco nesta noite, para que a tua graça, Senhor, seja despejada sobre a vida desses irmãos, sobre a vida do pastoreio e do diaconato desta casa, Senhor. Queremos rogar a ti, Senhor, por graça, porque a nossa capacidade, Senhor, a nossa condição, nossa capacidade interpretativa diante da tua palavra, diante da tua escritura, ela é pequena, ela é pobre, Senhor. Mas mediante o poder e a inspiração do teu Santo Espírito, o Senhor nos concede, Senhor, condições, capacidade, para que a tua palavra seja exposta, Senhor, em conformidade com o teu desejo, em conformidade com a tua vontade. Nós rogamos a ti, Senhor, para que estes irmãos, Senhor, aqui presentes, eles sejam agraciados pela tua palavra. Que a exposição deste texto, Senhor, alcance o coração desses amados irmãos. Que o teu nome seja enaltecido, glorificado, Senhor, sobre esta casa e sobre a vida desses irmãos. Assim nós rogamos a ti, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o teu Santo Espírito, Senhor, nos alcance na exposição desse texto, e o teu nome, Senhor, seja enaltecido nesta casa e na vida desses irmãos, pelo santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma narrativa do Novo Testamento, e nós temos uma cena aqui muito interessante. Nós temos uma cena a qual o evangelista Mateus, ele traz uma narrativa, ele traz uma narração, e nosso desejo, nosso objetivo é pelo menos trazer alguns ensinamentos básicos, importantes, partindo do pressuposto da intenção de Jesus ao exortar os seus discípulos. E o nosso desejo é ir de uma forma muito didática a 2 principais pontos aqui. Primeiro, a representação do pão, a qual Jesus traz aqui. Lembrando que Jesus, ele fala aqui de uma maneira metafórica, simbólica.
porque a ideia que Jesus traz sobre o pão nos remete a um aspecto doutrinário, a um aspecto de ensino, a um aspecto o qual nós, na condição de igreja, precisamos estar muito atentos. E Jesus, ao mesmo tempo, traz aqui, conforme a compreensão dos discípulos, sobre a questão do pão enquanto provisão física, enquanto alimento. Nosso desejo, então, nosso desejo aqui, nosso intento, nosso objetivo para com os irmãos é pensar um pouco, é refletir um pouco o que Jesus nos quer ensinar neste texto. Qual é o propósito de Jesus no momento em que ele é repreensivo para com os discípulos, na maneira como Jesus é muito enfático, Jesus é muito sisudo, e Jesus às vezes é muito agudo e muito contundente para com aquilo que ele pretende ensinar. Nosso desejo, então, queridos irmãos, é partir dessa narrativa, tentar extrair o que Jesus quer nos ensinar e trazer algumas aplicações básicas para a nossa vida cristã, para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como irmãos em Cristo, que pertence a uma comunidade de outros irmãos que também foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Primeiro momento, queridos irmãos, não é o primeiro momento que Jesus, ele trata de uma questão, e em muitos momentos em que Jesus parte para uma repreensão para com seus discípulos. Importante frisar que no decorrer das narrativas do Novo Testamento e dos evangelistas, Jesus em diversos momentos, ele é muito persuasivo e Jesus é muito repreensivo para com seus discípulos. Isso acontece em vários momentos, e aqui não é diferente. Interessante pensar que essa narrativa aqui, ela se constrói a partir de uma inquietação e a partir de uma cena interessante. Acompanhe comigo no versículo 5. Veja bem, o que o narrador Mateus nos traz? Ele diz o seguinte: ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar o pão. Preste atenção, olha que interessante aqui. O pão aqui a qual o narrador Mateus nos refere é o pão físico, o alimento, o mantimento, nossa provisão diária de alimento. Interessante frisar que esta narrativa aqui, ela está dentro do capítulo 16. Embora a nossa intenção é um recorte entre o versículo 5 e o versículo 11, eu não posso desconsiderar o contexto desses acontecimentos aqui. E isso nos faz entender por que a repreensão de Jesus é uma repreensão que tem a ver com a figura dos fariseus e a figura dos saduceus. Importante que a gente volte um pouco, apenas um pouco, em que no capítulo 16, no versículo 1, o narrador diz assim: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando, também isso não acontece de forma isolada, isso acontece em outros momentos, o verbo usado aqui por Mateus é o verbo de tentar. Importante frisar que os fariseus, em diversos momentos, eles questionam a Jesus, eles revogam a Jesus, eles inquietam Jesus, não com o propósito de tirar alguma dúvida de ensino, mas eles fazem isso para tentar Jesus. E é o que acontece aqui. Tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Perceba como Jesus é incisivo aqui. Estamos no versículo 2. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí olha o que Jesus enfatiza: na verdade vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Versículo 4: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando Jesus se retirou. Veja, essa cena acontece antes da nossa narrativa no versículo 5. Por isso que é importante contextualizá-la. O que nós temos aqui? Quando Jesus, no versículo 6, volta a se referir sobre os fariseus e sobre os saduceus, ele utiliza a figura do pão
do pão enquanto alimento. Veja, os discípulos estão inquietos e preocupados porque eles esqueceram de levar o pão. Provavelmente os discípulos aqui estavam preocupados dentro daquele contexto, lembrando que o narrador nos diz que eles foram para outra margem do lago. Provavelmente eles estavam indo para um lugar longínquo juntamente com Jesus, porque Jesus iria pregar, porque Jesus iria para outra cidade, possivelmente um acontecimento dessa natureza. Provavelmente eles eram homens que estavam preocupados com a questão da ceia, preocupados com o alimento físico, e sobreveio a eles a preocupação porque eles não levaram pão, eles esqueceram de levar o pão. Pois bem, Jesus se apropriando desta cena, Jesus se apropriando desta falta, deste acontecimento, Jesus então lança sobre eles uma inquietação aqui muito interessante, que será a espinha dorsal da nossa mensagem. O que Jesus diz no versículo 6? E Jesus lhes disse, 2 pontos: fiquem atentos. Ele está se direcionando aos discípulos. E tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Até aqui. Preste atenção. Em algumas traduções, talvez os irmãos tenham aí a palavra levedura. No subtítulo, inclusive, de algumas edições bíblicas, tem a levedura dos fariseus e dos saduceus. Aqui eu tenho fermento. São expressões que dentro desse contexto aqui podem ser entendidas como expressões sinônimicas. Podemos entender aqui o fermento, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista químico, como um composto excepcionalmente importante para a constituição de um alimento como massa. Inclusive, o fermento é responsável, não a composição estrutural da massa, do pão, do bolo, seja qual for o alimento, mas ele é responsável também, queridos irmãos, pela textura, pelo sabor, pela composição. Ou seja, o fermento é um elemento químico substancial para o formato e o sabor daquele alimento. Jesus está sendo metafórico. Jesus acabou de repreender os fariseus e os saduceus, os quais estava tentando. Aqueles homens estavam tentando Jesus sobre... eles tratam aqui perguntando em que mostrasse o sinal vindo do céu. Sendo que, na verdade, o pressuposto deles, a dúvida, não era necessariamente uma dúvida doutrinária ou uma dúvida escatológica, por exemplo, aqui. Mas era uma forma de tentar Jesus. Por isso que Jesus os repreende, dizendo: olhe, vocês têm o conhecimento acerca do clima, da chegada da tempestade, ou quando o tempo físico e climático é chegado, mas vocês não conseguem, vocês não interpretam acerca dos acontecimentos, dos sinais dos tempos. O que Jesus quer dizer aqui quando ele afirma para que os discípulos fiquem atentos? E por que Jesus utiliza aqui a figura do pão, trazendo o elemento do fermento? Jesus está dizendo para aqueles homens, aproveitando-se do acontecimento e da cena, do esquecimento do pão físico. Jesus traz aqui uma exortação sobre o pão espiritual, sobre o ensino dos fariseus, sobre o ensino dos saduceus. O que ele está querendo dizer? Se nós vamos entender metaforicamente aqui o pão como a vida cristã, como a nossa prática de fé, o fermento é o ensino, o fermento são as crenças, o fermento são as ideologias, o fermento são os princípios que sustentam a nossa prática de fé, a nossa vida. É a partir do fermento, é a partir do ensino, é a partir dos princípios, é a partir da composição doutrinária, que aqui nós podemos entender metaforicamente como fermento, que o sustenta os irmãos, que sustenta a igreja. Então ele está dizendo: cuidado e fiquem atentos com o fermento, com a composição orgânica, fiquem atentos com a composição química, metaforicamente dizendo. Fiquem atentos aqui acerca dos princípios doutrinários deles. Fiquem atentos acerca das crenças defendidas por eles. Interessante que Jesus volta a repetir essa mesma expressão no versículo 11.
E um pouco mais à frente nós entenderemos com mais clareza e com mais contexto o que quer dizer na praxis acerca do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus. Sendo que aqui, irmãos, a cena ela fica um pouco mais interessante. Uma informação esses homens, nesse primeiro momento, talvez não entenderam que Jesus ainda estava falando do aspecto doutrinário, do aspecto do ensino. Dentro da tradição judaica, ou entre pelo menos os judeus ortodoxos, não se poderia comer de forma alguma um pão cozinhado, amassado ou tocado por um gentil. Alguns comentaristas, numa percepção sobre esse texto, trazem do seguinte pressuposto, que talvez esses homens pensassem que Jesus estava falando da impureza física do pão. Talvez eles estavam pensando que, como Jesus estava repreendendo eles teriam que voltar para a margem que estavam anteriormente, para que eles comprassem ou adquirissem um pão de um gentil. Então eles estão entendendo aqui a composição do pão numa perspectiva religiosa, cultural. Talvez seja essa a ideia aqui. Então é como se eles estivessem pensando, ou talvez como eles estivessem pressupondo, talvez Jesus está nos repreendendo porque nós vamos comer um pão impuro feito por um gentil. Então talvez essa levedura ou esse fermento corresponde a uma composição física do pão que é impura para nós, porque nós somos judeus. Mas, meus queridos irmãos, o tocante aqui de Jesus transcende o aspecto cultural, religioso, ritualístico. E é interessante pensar como Jesus é muito cuidadoso nesse texto, e ele é muito repreensivo quando trata do aspecto da doutrina desses homens, quando ele trata do aspecto dos princípios do ensino desses homens. Porque o cuidado de Jesus para conosco, irmão, atende não só apenas às esferas do campo físico, da provisão diária, do alimento, da casa, da provisão, do sustento. Jesus olha para a sua igreja sobre isso. Jesus tem cuidado com a sua igreja para com isso. Mas o cuidado principal, o cerne de Jesus, o âmago da coisa, o que concentra as atenções de Jesus é no ensino da palavra e da escritura viva. E Jesus é crucial neste ponto. Jesus é incisivo nesse ponto. Jesus é exortativo, é repreensivo, é contundente. E se possível for, Jesus, ele é extremamente contundente neste ponto e agressivo nesse ponto. A preocupação de Jesus é que os discípulos entendessem esse cerne da coisa. É por isso, meus queridos irmãos, que o que precisa tomar proporção, tempo, investimento nos púlpitos da nossa igreja é o ensino da doutrina viva de Cristo. É isso que precisa tomar o tempo das organizações eclesiásticas. É isso que precisa tomar o tempo e a energia das nossas reuniões. É a doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo. Não há em nós um cerne de preocupação com as questões secundárias sobre o pão. O pão, irmão, Jesus garante o pão. Jesus nos dá o pão. Jesus multiplica o pão, multiplica o peixe. E o mesmo Jesus que é cuidadoso nesses aspectos é o Jesus que é cuidadoso na doutrina. Qual a cena que nós temos aqui até o momento? Veja que interessante. No versículo 7, Mateus nos legitima que os irmãos ainda não entenderam a questão ainda. Preste atenção. Eles, porém, começaram a discutir entre si. Outras traduções bíblicas usam a palavra razoar. Tem o mesmo sentido, a mesma ideia.
Eles começaram a discutir entre eles. Veja, Jesus nos repreende. Jesus disse que para termos cuidado acerca do fermento dos fariseus, do fermento dos saduceus. Mas Jesus está nos dizendo isso, olha que interessante. E aí os irmãos vão perceber, no versículo 7, a presença de um travessão, que representa a fala deles, a fala dos discípulos. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, 2 pontos. Ele diz isso porque não trouxemos pão. Queridos irmãos, a percepção dos discípulos ainda está na perspectiva da provisão do pão como alimento. Não sei se os irmãos conseguem ter essa percepção a partir da exposição e da análise dessa narrativa, de que é impressionante, irmãos, o quanto que a questão do pão enquanto provisão diária é o que aniquila nosso tempo, é o que preocupa a nossa vida, é o que nos angustia. O nosso coração se angustia, irmãos, porque não sabemos do futuro, não sabemos como amanhã, não sabemos o que irá acontecer, se estaremos empregados, se teremos condições de pagar a casa, se teremos condições de trazer o sustento para as nossas famílias, de cuidar dos nossos filhos, de garantir uma melhor escola para eles, uma melhor educação para eles, se vamos deixar herança, se vamos deixar cuidados, se vamos conseguir dar conta de tudo, ter uma vida piedosa, uma vida na igreja, mas ao mesmo tempo trabalhar, garantir o pão, conseguir o pão, prover o pão, ter o pão. Mas é interessante pensar como neste texto Jesus tenta, a partir de uma primeira repreensão, e depois ele vai tentar novamente dizer para esses irmãos, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com aquele pão, cuidado com aquele fermento, como se dissesse, aquele dali pode custar sua alma, sua vida. Mas é como se a nossa cosmovisão, irmãos, ainda estivesse direcionada ao pão como alimento, ao pão como sustento. E isso é razoável ao nosso coração. Nos angustiamos por isso. Essa cena aqui talvez nos faça pensar que talvez como os discípulos, a nossa cosmovisão talvez ainda esteja tão aflita, tão angustiada neste pão. Sendo que o versículo 8, ele nos traz aqui, pelo menos para mim, uma percepção interessantíssima de Jesus. Meus queridos irmãos, é excepcionalmente bela e argumentativa a retórica de Jesus. Preste atenção comigo aqui. No versículo 8, os discípulos inquietam-se diante dessa situação, e Jesus percebe que eles ainda não entenderam o propósito do ensino da repreensão de Jesus acerca do fermento e acerca do pão. Aí olha o que Jesus diz no versículo 8. Jesus percebeu isso o quê? O termo isso remete a toda essa perspectiva de que eles não entenderam ainda. E perguntou, olha a pergunta de Jesus, olha como Jesus é retórico, olha como Jesus é repreensivo na pergunta. Leia essa pergunta e veja como Jesus está sendo repreensivo para com esses homens. Porque estão discutindo entre vocês, vírgula, homens de pequena fé, vírgula, sobre o fato de não terem pão. A angústia é sobre o pão físico, a angústia, irmão, é sobre o pão, a provisão alimentar. Jesus então argumenta para eles e dizendo: este pão também não vai faltar. E Jesus faz menção de 2 acontecimentos que são excepcionalmente aqui argumentativos para provar que Jesus, que é o provedor da doutrina, Jesus é provedor do pão. Aí olha o que ele diz: vocês ainda não percebem, vocês ainda não se lembram dos 5 pães para com 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Meus irmãos, analisem a retórica de Jesus. Esses irmãos aqui estão angustiados pela falta do pão.
Jesus faz lembrá-los do que sobrou, do que multiplicou quando não tinha pão. Olha o que Jesus diz: vocês não se lembram dos 5 pães? Tinha 5, mas eram 5.000. Vocês não recordam do quanto que vocês recolheram depois de alimentar os 5.000. O que nós podemos aprender, irmãos, quando Jesus nos diz isso? Jesus é como de forma repreensiva nos lembrasse muitas vezes de quando a angústia da provisão bate no coração ou sobre a nossa mente. É como se Jesus de forma repreensiva nos lembrasse: lembre-se, Leandro, de quando não tinha e eu lhe dei e multipliquei de forma de tanto que sobrou. Lembre-se, Jamerson, de quanto não tinha, de quanto eu multipliquei, de quanto que sobrou. Lembrai-vos, irmãos, ainda que com o coração triste, angustiado, ou por qualquer outra situação que é decorrente da nossa vida, lembrai-vos do pão que Jesus deu, do pão que Ele multiplicou, do pão que Ele fez sobrar, do pão que veio sobreposto, do pão que Ele concedeu mesmo quando não havia nenhuma perspectiva. Como é interessante, como Jesus é retórico, como Jesus é argumentativo aqui. E ele continua, irmãos, e ele diz o seguinte, versículo 10: nem dos 7 pães para com os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram. Jesus traz aqui na cena os 2 acontecimentos da multiplicação dos pães. E os discípulos, irmãos, estavam com Jesus. Os discípulos presenciaram a narrativa. Os discípulos presenciaram quando Jesus levantou o cesto para os céus e, dando graças, multiplicou e alimentou 5.000. E é interessante pensar como é que Jesus aqui faz com que esses irmãos se lembrem do que sobrou. Irmãos, olha o que Jesus nos concedeu e que tem sobrado. Olha o que Jesus nos concedeu e que tem multiplicado. Perceba o que Jesus lhe concedeu. Talvez você não veja de forma palpável, talvez você não admire de forma concreta, talvez não seja visível aos olhos, mas Jesus, irmãos, pode ter despejado, tem despejado graça sobre sua vida, tem despejado, irmão, salvação sobre a família, tem despejado, irmão, providência a qual você nem percebe, tem despejado conhecimento, doutrina, palavra, ensino. Isso é de muita riqueza, irmãos. Precisamos parar com a cultura materialista de que as bênçãos de Deus só se comprovam no palpável, de que as bênçãos de Deus só se comprovam no concreto. Não, irmãos, não. As bênçãos de Deus se comprovam na sua graça, no seu ensino, na sua doutrina, se comprovam no que Ele diz, no que Ele prega, no que Ele exorta, no que Ele cuida, no que Ele livra, no que Ele lhe concede a cada dia. Essa ideia, irmãos, pós-moderna, de que as bênçãos de Deus só se comprovam no materialismo, de que as bênçãos de Deus só se comprovam no que é concreto, no que brilha, no que reluz, no que é bonito. Não, irmãos, não. O Senhor tem concedido graça sobre a igreja, graça sobre os irmãos, graça sobre o pastoreio, graça sobre o diaconato, graça sobre a igreja. Graça é de muita riqueza, irmãos. Como é louvável a manifestação de graça de Cristo sobre a vida dos irmãos. Como é louvável, irmãos, para que todas as vezes que os irmãos subam nos batentes dessa casa, sentem nessas cadeiras, vislumbrem, irmãos, esta casa, vislumbrem os outros irmãos, vislumbrem o sermão e vejam Cristo, 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 Cristo. É muito interessante essa cena, é muito interessante. E veja que Jesus, num primeiro momento, tem a intenção de ensiná-los sobre a doutrina dos fariseus.
Mas quando Jesus percebe de que havia neles ainda o entendimento que falava do pão físico, Jesus então exorta eles e diz: eu sou o provedor do pão físico também. Vocês não lembram? Vocês não recordam? Chegamos então no versículo 11. Chegamos então no versículo 11. Um dado aqui interessante, ainda sobre essa menção de Jesus sobre os dois momentos da multiplicação, se dá na seguinte perspectiva. Mateus, ele na narrativa, um pouco atrás nós não retornaremos, mas diz que havia 5 pães e 2 peixes, e o que sobrou foram 12 cestos. Haviam 5 pães e 2 peixes, e 5.000 para alimentar. Eles foram todos alimentados, e sobraram 12 cestos. A segunda multiplicação, Mateus ele traz a narrativa que haviam 7 pães e alguns peixes, e sobraram 7 cestos. A providência de Cristo, irmão, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos irmãos, é louvável ao coração dos irmãos. É gracioso. Cristo é gracioso, irmãos. Como Cristo é gracioso. Como Cristo é gracioso. Como Cristo é provedor. Como Cristo é cuidadoso. São de riquezas, irmãos, incomparáveis. Os nossos olhos, irmãos, quando eles perpassam pelas timelines das redes sociais, que toques de inveja tocam sobre o nosso coração, daquele que tem, daquele que possui, daquele que pode, daquele que vai. Oh, irmãos, aquele é o pão corruptível, aquele é o pão que acaba-se com o tempo, aquele é o pão, irmãos, com o fermento, com a levedura dos fariseus. Aqui, irmãos, a Cristo, a graça, irmãos. Como é poderoso inflar os pulmões e dizer, e cantar, e se regozijar. O que há, irmãos, na congregação? O que há na comunidade entre os irmãos? O que há que enche os nossos olhos, que nos entusiasma? Não é entretenimento, irmãos, não são coisas fúteis, secundárias, pão, misticismo. É Cristo no púlpito, irmãos. É Cristo no púlpito. Jesus então no versículo 11, perceba como Jesus é enfático. Não sei se como eu, mas quando os irmãos vão lendo uma narrativa como essa, conseguem perceber como Jesus é áspero aqui. Áspero porque ele é repreensivo aqui. Como não compreendem? Jesus acabou de falar do pão e utiliza como exemplificação as 2 multiplicações de pães para provar para os discípulos que eles se lembrem que ele é provedor e que a angústia do coração deles de esquecerem um pão é muito pequeno diante de um Cristo que multiplicou, irmãos, e que fez sobrar. Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Agora Jesus é mais incisivo. Agora Jesus é direto. Agora Jesus é mais contundente ainda. Aí ele repete a expressão que foi dada antes. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Essa narrativa, ela também está presente a Marcos. Marcos 8, do 14 ao 21. Entretanto, esse versículo 12, eu considerei mais interessante, esse versículo 12 de Mateus, que é uma informação adicional em relação ao de Marcos. Em Marcos é a mesma narrativa,
tratando dos mesmos aspectos, inclusive, mas eu achei mais interessante aqui em Mateus pregar esse texto, principalmente pela súmula do versículo 12. Olha o que o narrador nos traz. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado, não com o fermento usado no pão físico, o alimento, a provisão, mas com a doutrina. Aí o termo aqui usado por Mateus é doutrina. A doutrina dos fariseus e dos saduceus. Preste atenção. O ponto cume da nossa percepção, da nossa análise dessa exposição do texto é justamente esse versículo 12 para mim. É o ponto cume. É onde o narrador traz um aspecto central, o qual nós precisamos desenvolver, para que os irmãos entendam qual é a intenção de Jesus aqui, nessa repreensão. Veja que o termo usado foi o termo doutrina. O que nós entendemos como doutrina, irmãos? A grosso modo, o conjunto de ensinamentos, o conjunto de crenças, a qual é ensinado à igreja, é ensinado a alguém. Compreenda que a ideia de doutrina perpassa pelo que a igreja ensina, pelo que a igreja defende, por aquilo que a igreja se preocupa como pontos cruciais sobre a fé, sobre o evangelho, ou sobre a escritura, ou sobre alguém, ou sobre algo, para que a igreja seja ensinada. E a ideia de que a igreja seja doutrinada, do ponto de vista bíblico, é para que uma igreja ela prossiga, é para que uma igreja ela progrida na pessoa de Cristo, ela conheça mais a Cristo, ela se torne mais próxima da pessoa de Cristo e ela se torne cada vez mais parecida com Jesus. Em termos didáticos, em termos muito práticos, vamos tomar essa ideia de doutrina, de ensino doutrinário. O que há então nessas duas representações de que Jesus abomina? O que há nessas duas representações aqui e que Jesus ele cita? Veja que ele citou lá no versículo 6, Jesus ele cita: cuidado com a doutrina dos fariseus e a doutrina dos saduceus. Significa dizer que Jesus está abominando as práticas de ensino dessas duas correntes, da corrente farisaica e da corrente dos saduceus, entendendo dessa maneira. No texto, convido os irmãos, por gentileza, a irem comigo para Lucas, no capítulo 12, no versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Se possível, ainda deixe Mateus marcado, onde nós estamos expondo. Lucas, no capítulo 12, no versículo 1, amém? Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, 2 pontos, é a fala de Jesus, irmãos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Olha o termo usado, hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Jesus considera, irmãos, como um ponto tocante aqui a doutrina, ao ensino, a religiosidade dos fariseus, uma hipocrisia.
E por que Jesus diz isso? Voltamos lá para voltamos para Mateus 16:12. Por que a doutrina dos fariseus são abomináveis? O que há na defesa dessa doutrina? O que há na propagação dessa doutrina, irmãos? A doutrina farisaica é uma doutrina, irmãos, em que a religião deles é interpretada enquanto termos de leis, de mandamentos, de regras e de normas. A doutrina farisaica, irmãos, é uma série de não deves, não faça isso, não realize isso, em que se adequam muito mais aspectos legalistas do que propriamente a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho. A religião dos fariseus, irmãos, a doutrina dos fariseus é um composto religioso de uma série de ações externas. A doutrina dos fariseus é uma religiosidade externa, irmãos, hipócrita. O próprio Jesus olha para aqueles homens e diz: sepulcros caiados. O que há neles, irmãos? A representação metafórica de Jesus aqui é muito incisiva. Se os irmãos forem a um cemitério, visitarem jazigos, porcelanato, letra de ouro, de prata, flores, tulipa, beleza, gramado bem arrumado, irmãos, mas por dentro são podres. É essa a percepção que Jesus tem da doutrina dos fariseus. O que isso nos ensina? Jesus explicando, Jesus pregando para esses homens. O que isso nos ensina? Que a nossa doutrina, que a doutrina de Cristo, irmãos, ela olha para a cruz ensanguentada, vê em Jesus, irmãos, em Jesus, na pessoa de Jesus, somente nele, a doutrina a qual leva o homem à salvação. Não, irmãos, pela uma perspectiva externa, religiosa, ritualística. Por isso, irmãos, que nós precisamos abominar a religiosidade do meio da comunidade da igreja, se ela pensa dessa maneira. A doutrina dos fariseus, irmãos, esquece do estado do coração do homem, coração pecaminoso, um coração o qual está corrompido pelo pecado. A doutrina dos fariseus, irmãos, é uma religiosidade de coisas externas. Aqueles homens andavam pelo meio das pessoas, com penduricalhos religiosos, para apresentar um status de religiosidade, de santidade, a qual nem eles cumpriam, e colocava sobre o povo um fardo que nem eles mesmos exercitavam. E as pessoas olhavam e diziam: ó, quão religioso é aquele homem, ó, quão santo Beltrano é. Os textos narrativos bíblicos dizem que eles queriam nas sinagogas os melhores lugares, os lugares mais bonitos, os lugares mais pomposos, as reuniões de maior status social, irmãos, porque a exterioridade que estava sobre aqueles homens. Mas o coração é podre, o coração é corrompido. Meus queridos irmãos, abominemos isso das nossas comunidades eclesiásticas. A gente não vem para a igreja para melhores cadeiras, para cadeiras de ouro, para cadeira de prata. A gente não vem para a igreja, irmãos, preocupando com status, com cargo, com lugar. Nós não vemos para a igreja, irmãos, preocupados com aquilo que a exterioridade vai me tornar mais santo, mais belo, mais religioso. A gente vem para a igreja, irmãos, para pedir perdão a Cristo, irmãos, e para ouvir o sermão, irmãos, e para adorar a Cristo, a Cristo, a Cristo. A prática doutrinária do Evangelho de Jesus nos ensina, irmãos, que nós somos miseráveis. Oh, meus queridos irmãos, se não fosse a cruz ensanguentada sobre a minha vida, meu estado é de miserabilidade, é de depravação, irmãos. Precisamos compreender no âmago do nosso espírito, do nosso coração, que é por meio da graça
Graça, irmãos, não há em mim nada, mas absolutamente nada, nada. O que há em mim, irmãos, o que havia em mim é depravação, coração pecaminoso, mas Cristo, irmãos, na cruz ensanguentada, irmãos, Ele olhou para mim, Ele me salvou. Não há em nós, irmãos, no Evangelho de Jesus, nenhuma percepção para preocupar-se com aspectos exteriores da religiosidade, irmãos. Jesus, ele relata, ele traz também de forma incisiva sobre a doutrina dos saduceus. De uma forma muito breve, mas muito breve. Não queremos ser extensivos nesse aspecto. Mas o que nós podemos compreender é que havia nos saduceus, principalmente da perspectiva da classe social, que eles vinham de famílias ricas e aristocráticas, e que havia sobre eles um comprometimento filosófico na política. É como se Jesus dissesse para os discípulos: cuidem-se para que jamais vocês identifiquem o reino dos céus com coisas externas, ou não confunda o reino dos céus com um sistema aristocrático e político. O reino dos céus, irmãos, não é um sistema filosófico, aristocrático. Não pertence a uma classe social, não pertence a uma filosofia, não pertence à religiosidade. O reino dos céus, irmãos, é Cristo. E por fim, meus queridos irmãos, o que há de preciosíssimo que Jesus nos ensina aqui, sobretudo no âmago desse versículo 12. Quando os discípulos entenderam de que na verdade Jesus não estava falando do pão, do alimento, mas estava falando do pão do fermento enquanto doutrina abominável dos fariseus e dos saduceus. Meus queridos irmãos, nós devemos ser apaixonados pela doutrina de Cristo, desejosos da doutrina de Cristo, deleitosos com a doutrina de Cristo, desejosos, irmãos, de aprender a doutrina de Cristo, de amar a doutrina de Cristo, de guardar a doutrina de Cristo, de espalhar a doutrina de Cristo, de propagar a doutrina de Cristo, de se apaixonar por ela, dia e noite, irmãos, nas nossas orações. Jesus, eu quero tua doutrina, eu quero teu ensino, Jesus, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero Cristo, eu quero Cristo, eu quero Cristo. Na biografia, irmãos, de homens a qual Deus levantou para a pregação do Evangelho dos séculos passados, quando nós lemos textos e biografia daqueles homens, parece que eram corações inflamados, que eles oravam dia e noite, como se dissessem: eu quero a doutrina de Cristo, eu quero a doutrina de Cristo, eu quero a doutrina de Cristo, eu quero a doutrina de Cristo. Não rejeitemos todas as doutrinas bizarras, as quais estão espalhadas pelo mundo, apenas por desprezar, apenas por dizer: não, aquela doutrina é falível, porque disseram para mim que é falível. Não, aquela doutrina é falível, porque eu quero a doutrina de Cristo, eu amo a doutrina de Cristo, eu desejo a doutrina de Cristo, eu preciso aprender a doutrina de Cristo. Oh, queridos irmãos, se a doutrina de Cristo ela está no púlpito de uma igreja, Cristo está naquela igreja, Cristo exorta aquela igreja, Cristo apacenta aquela igreja, Cristo ensina aquela igreja, Cristo alimenta aquela igreja. E aí, meus queridos irmãos, precisamos orar isso a inflar de pulmões, para que as timelines ou as imagens das redes sociais não encham mais os nossos olhos do pão e do fermento e da levedura deste mundo caído, desse mundo corrompido, irmãos. Para que os nossos olhos se encham
para que os nossos olhos chorem, se alegrem, desejem a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, a graça de Cristo, a exortação de Cristo, a palavra de Cristo. E por fim, irmãos, permita-me fazer uma pequena conjectura, e aí eu encerro. Pequena conjectura. Jesus não cita isso aqui, mas como a figura do pão aqui é muito metafórica, muito simbólica, pela proposta de Cristo, permita-me trazer a lembrança que ele diz que ele é o pão que desceu do céu. Se Cristo é o pão que desceu do céu, se Cristo é o pão, se Cristo é o alimento, se sua doutrina é o fermento, oh, meus queridos irmãos, e se nós comemos desse pão, irmãos, nós não precisamos de mais nada, de mais nenhum pão, de mais nenhum fermento. Porque quem come de Cristo, irmãos, tem tudo. Os olhos que estão em Cristo, irmão, não precisam mais olhar para a grama do vizinho. Não precisa, porque eu tenho Cristo. Eu conheci a Cristo. Oh, irmãos, porque no meu púlpito tem a doutrina de Cristo, então o ensino de Cristo, irmãos. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo, Ele é o pão vivo, irmãos, Ele é o pão vivo. Oh, irmãos, quem encontra Ele tem tudo. Quem se alimenta dele, irmãos, tem tudo. Quem come da sua doutrina, irmãos, é nutrido sobre tudo.